O Curitiba venceu o Atlético e encaminhou seu acesso e também o seu título. O Remo, meu irmão, embalou a terceira vitória consecutiva num jogo gigantesco e tá muito perto do acesso. A Chapecoense venceu e voltou ao G4. Novo Horizontino também está embalado nessa Série B. Vamos ver tudo o que rolou agora no prisma da rodada, jogo por jogo. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Seja bem-vindo ao Torcedorismo. Cara, a tabela da Série B mudou completamente. Eu já fiz uma análise hoje da tabela da Série B atualizada, porque muita coisa mudou, mas nesse vídeo aqui a gente vai analisar jogo por jogo dessa 31ª rodada, que foi uma das rodadas mais importantes da Série B. Acho que é a rodada mais importante até esse momento, tá? Tivemos 3 confrontos diretos e 3 times saíram vitoriosos, então muito importante. O Novo Horizontino venceu o Cuiabá fora de casa, o Remo venceu um jogo gigantesco e mostrou que sim, está brigando muito firme pelo acesso. O Curitiba venceu mais uma, terceira seguida também, tá embaladaço e também encaminhou o seu acesso, né? Colocou muitos pontos de vantagem pro quarto colocado e colocou 5 pontos de vantagem pro segundo colocado. Então o Curitiba tá aí, o CRB tá tentando sonhar também, a Chapecoense voltou a vencer também, entrou no G4. Temos alguns times mais desesperados, zona do rebaixamento quase fechou. A gente vai falar sobre tudo isso. Se inscreva aqui no canal, cara, antes de mais nada, a gente faz live todas as noites e temos vídeos todos os dias sobre o futebol brasileiro. Não deixa de se inscrever. Vamos na ordem alfabética falar primeiro sobre o Amazonas que venceu de virada o Criciúma, uma vitória importantíssima que mantém o Amazonas vivo, mas ainda são 5 pontos atrás da Ferroviária, tá? Então o Amazonas mostrou ali que tem ali alguma coisa ainda para dar nessa Série B, mas tá muito difícil a situação da Onça, mas venceu um jogo gigante, tá? Tá com 27% aqui no nosso prisma. O América empatou em casa com o Vila. O América tá numa situação mais tranquila agora, né? Tá a 5 pontos da zona do rebaixamento, tá mais tranquilo, ainda precisa somar mais alguns pontos para se livrar do rebaixamento, mas o América tá encaminhando a sua permanência na Série B do ano que vem, que vem como um presente de consolação aí, né, pro América. A gente esperava mais do América nessa Série B, mas tá aí com 67% no nosso prisma. O Atlético goleou o Operário e foi um resultado muito importante fora de casa. O melhor jogo do Operário, do Atlético até aqui, diante do Operário, tá? O Atlético, com essa vitória, ele amplia para 4 pontos a sua vantagem, respira, tá? Ali na briga contra o rebaixamento, sobe uma posição. O Atlético também tá encaminhando sua permanência, mas ainda não tá garantida a permanência do Atlético, tá? Esse vai brigar até o final, tá aí com 27% no nosso prisma. O Atlético Goianiense teve a sua reação freada, meu irmão. Até jogou muito bem, principalmente o segundo tempo diante do Curitiba, mas a saída de bola, muitos erros individuais ali na defesa acabaram comprometendo o jogo do Atlético, que com essa derrota para o Curitiba fica 5 pontos atrás do G4 e acaba saindo um pouco da briga pelo acesso. O Atlético está com 67%. Outro Atlético, Furacão, perdeu o segundo jogo seguido e liga um alerta muito vermelho no Atlético, porque o time saiu do G4 e a gente sabe que para voltar é muito difícil. Eu tenho conversado com vocês que a situação do Atlético é muito sensível, né? Fez um primeiro turno muito ruim, então qualquer tropeço, qualquer oscilação que é normal no retorno, o Atlético acaba perdendo a sua vaga no G4. Tem que emendar mais uma série de vitórias seguidas aí para retomar o seu lugar, só que a tabela do Atlético coloca ele numa posição ainda de um dos favoritos ao acesso. É um time que não jogou mal, estava melhor quando sofreu o gol, o segundo gol da derrota no jogo diante do Remo, estava tentando pressionar. Viveiros, mais uma vez, uma força da natureza, jogou muita bola, mas o Atlético tem de novo na sua defesa, principalmente bolas aéreas, o seu ponto fraco. A defesa do Atlético sem o Teran sentiu muito, estava muito desfalcada nesse jogo, ainda estava sem o Léo, teve improviso ali na defesa, então o Atlético sentiu muito a sua defesa, mais uma vez entregou o jogo, e o Furacão tá aí com 60% no nosso prisma. O Avaí tá sonhando, comenta aqui embaixo se você acredita no acesso do Avaí. Meteu 3-0 no Volta Redonda, mas assim, o Avaí chega a estar atrás do Atlético Goianiense, né? São 7 pontos pro Criciúma. Ainda enfrenta Criciúma e Atlético Paranaense, mas a situação do Avaí tá quase que reversível, mas o time vai permanecer na Série A. Tá aqui no prisma com 47%. O Botafogo venceu o confronto direto diante do Paysandu. Ainda está 4 pontos atrás da Ferroviária, mas o Botafogo se mantém vivo, tá? Botafogo, Amazonas e Volta Redonda conseguem se manter vivos, mas tá praticamente selado esse Z4, só que o fato é que esse gol no final do Botafogo deixa o time vivo, né? O empate praticamente enterrava as chances
tá aqui com 27%. Chapecoense, hein? Chapecoense devagarinho, terceira vitória seguida, está de volta ao G4, foi aos 50 pontos. A Chape conseguiu vencer fora de casa a Ferroviária, num jogo que não foi dos melhores, mas a Chape conseguiu fazer o seu gol da vitória, isso que importa. Somou 9 pontos nos últimos 9 jogos disputados. A Chape tem uma tabela favorável daqui para frente e é também um dos favoritos ao acesso. A Chape tá com 60%. O CRB, rapaziada, o CRB venceu fora de casa. E que jogo que o CRB escolheu para vencer fora de casa, tá? Jogou muita bola diante do Goiás, o time acordou fora de casa finalmente, talvez tenha sido muito tarde, né? Mas são 4 pontos de distância do G4 e para mim o CRB, que é o melhor mandante da Série B e tem 4 jogos dos 7 que faltam, 4 são em casa no Rei Pelé, ele é favorito para vencer os 4, o CRB tá na briga sim pelo acesso, dá para acreditar no acesso do CRB, tá aqui com 60% no Prisma. O Criciúma perdeu um jogo que não poderia, né? São 3 jogos sem vencer, saiu de casa e não venceu ninguém depois de perder para o Paysandu, precisava recuperar esses pontos, estava vencendo o jogo do Amazonas e tomou a virada na reta final do segundo tempo. O Criciúma está com muitos desfalques, mas precisa desesperadamente voltar a vencer. Hoje o Criciúma ainda está no G4, ainda tem uma tabela favorável, mas o Criciúma ele começa a perder desempenho, né? Então assim, tem gente ali fora, por exemplo, o Remo, Novo Horizontino, que está com desempenho no momento melhor que o Criciúma, então o time precisa retomar rapidamente e nada melhor do que voltar para casa, voltar para Heriberto, para tentar vencer a próxima rodada onde enfrenta o América Mineiro. Tem que vencer desesperadamente, o Criciúma está com 47% no Prisma. E o Coxa, o nosso líder, embalou de vez, venceu um jogo gigantesco diante do Atlético Goianiense. Josué jogou muito mais uma vez, tá? O Curitiba com essa vitória, ele põe aí 5 pontos de vantagem para o segundo colocado e o mais importante, 6 pontos de vantagem para o quinto colocado. Então, estão faltando 6 pontos para o Curitiba somar na tabela para ele chegar no número mágico de 62 pontos. Para mim, o Curitiba vai subir e nesse momento é o principal favorito ao título, encaminhou o seu título nessa rodada e o seu acesso também. Ainda não é campeão, mas subir, o Curitiba já subiu, tá? Matematicamente ainda não, mas vai subir. O Coxa tá gigantesco, você torcedor Coxa Branca, comenta aqui embaixo se você acredita no título, tenta adivinhar em qual rodada que o Curitiba vai subir. Eu chutaria ali na 36ª rodada, Curitiba sela a sua classificação. Vamos ver, tá aqui com 60% no nosso Prisma. Eu queria agradecer a todos os torcedores que marcaram torcedorismo lá no Instagram nessa rodada, tá? Você que não conhece nossa tradição, o link do nosso Instagram tá na descrição desse vídeo e esse Instagram que tá passando aqui embaixo, sempre que você for a um estádio, você filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram e me marca que eu vou repostar. O Torcedorismo Oficial reposta todos os torcedores, beleza? O Cuiabá, rapaziada, perdeu o jogo que não poderia, né? Eu vinha citando pra você que o Cuiabá tinha muitos jogos decisivos em casa e já perdeu o primeiro, né? Perdeu pro Novo Horizontino e ficou bem atrás ali na briga pelo acesso, tá com 46 pontos, na mesma situação mais ou menos do CRB, ou seja, precisa de um milagre para subir e de um desempenho acima do normal, tá aqui com 53% no Prisma. A Ferroviária perdeu mais um em casa e a Ferroviária hoje é o principal time que pode entrar na zona do rebaixamento. Está com 4 pontos de vantagem, ainda está com uma gordura, na próxima rodada não entra, mas é o primeiro time fora da zona. Ferroviária tem que abrir o olho, já está aí com 2 derrotas seguidas e está com 33% no nosso Prisma. O Goiás, cara, talvez seja a história assim de maior decepção nesse segundo turno, né? O Goiás ainda está na segunda posição da Série B, exclusivamente pelo que ele fez no primeiro turno, mas toda a gordura do Goiás se esvaiu nessa virada que ele tomou aí para o CRB. O Goiás agora está a 1 ponto de sair do G4 e ele pode terminar a próxima rodada, inclusive na 6ª posição, pode sair de segundo para 6º colocado. Wagner Mancini, parece que o ciclo do Wagner Mancini está se encerrando no Goiás, né? Mas tá me parecendo que a diretoria vai esperar o pior acontecer de sair do G4 para tomar uma atitude de mudança. Eu não tô aqui pedindo a demissão de Wagner Mancini, até porque eu acho que ele é um dos melhores técnicos da Série B e tudo que ele fez pelo Goiás foi ele que fez junto com diretoria e jogadores, tanto no ano passado quanto nessa temporada, mas tem que se saber quando um ciclo encerra e o Goiás precisa desesperadamente desse acesso. Vamos ver se vai ou não. O fato é que o Goiás está jogando muito mal, mas muito mal mesmo, e não está demonstrando sinais de recuperação. Esse é o grande problema. Tá aqui com 40% no nosso Prisma. O Novo Horizontino venceu um jogo gigantesco, fez 1-0 fora de casa no Cuiabá, colou no G4. O Novo Horizontino voltou para a 5ª posição da Série B, que isso já começa a dar um escalafrio na torcida do Novo Horizontino, mas o fato é que o time está empatado em número de pontos com Chapecoense e Criciúma, times que estão dentro do G4. Perde em critério de desempate.
Tem uma vitória a menos que o Criciúma e 2 a menos que a Chape. Mas o Novo Horizontino tá gigante na briga. Tá aqui com 67% bola dourada. O Operário, talvez o pior jogo do Operário na Série B. Tomou 4 a 1 em casa do Atlético. Terceira derrota seguida. Não acho que o Operário vai cair. Mas que queda de desempenho que teve o Fantasma, né? Tá com 27% aqui no Prisma. O Paysandu, rapaziada. Inacreditável que o Paysandu perdeu mais um confronto direto. E parece que o Paysandu deu adeus à Série B, né? Parece que largou de mão agora, ainda tem um repá pela frente, mas, cara, chega sem clima nenhum. Tá praticamente rebaixado o Paysandu, agora é questão de tempo. O Paysandu será rebaixado nessa Série B, tá? A menos que ele vença todos os jogos que ele tem pela frente. Precisa vencer todos os jogos que ele tem pela frente para não ser rebaixado. Tá aqui com 27% no Prisma. Já o Remo vai chegar nesse repá, meu irmão, gigante. É o melhor momento da temporada do Remo, com Guto Ferreira. O Remo teve um jogo no primeiro tempo diante do Atlético Paranaense muito bom, onde mostrou que tem condições totais de enfrentar qualquer time dessa Série B. Acuou o Atlético Paranaense, bombardeou em finalizações, foi muito bem. No segundo tempo, né? Acabou sendo acuado, é normal num jogo desse, dois times grandes, dois times dos mais fortes da Série B se enfrentando. É normal que tenhamos momentos do jogo em que um tá melhor, em que o outro tá melhor. O Remo soube sofrer e não desistiu do jogo em momento nenhum. Quando estava pior no jogo, sofreu um gol que foi anulado, sofreu um empate, estava pior, estava sendo pressionado, o time não foi covarde e ainda assim não desistiu de atacar. E por isso, com infiltração de volante mais uma vez, coisa de Guto Ferreira, Caio Vinícius chegando na área, ele fez o gol da vitória. Marcelinho jogou muita bola, o Nico jogou muito, Nico Ferreira jogou muita bola, o cara ajuda muito na defesa e no ataque, um dos principais jogadores nesse jogo, mas o Marcelinho deu assistência e fez gol e tem que ser considerado por mim, né, o melhor dessa partida. Mas o Guto Ferreira tá mudando esse Remo da água pro vinho, a terceira vitória seguida. Em questão de briga, o Remo agora está a uma rodada de entrar no G4 da Série B e tem 2 jogos em Belém. Tem o Repá, precisa vencer desesperadamente esse clássico, não pode negociar ponto mais, e depois enfrenta o Atlético, também tem que vencer desesperadamente. O Remo está com 60% no Prisma. Você, torcedor azulino, comenta aqui embaixo se você acredita no acesso do Remo. Porque o Vila Nova empatou mais uma. Cara, se eu não me engano, cara, essa é a 8ª partida seguida, ou 9ª, que o Vila Nova não vence nessa Série B. Impressionante, né? Tô até contando aqui, 1, 2, 3, são 4 empates seguidos, aí uma derrota e mais 3 empates, são 9 jogos mesmo, sem vitória na Série B. E pra você ver, o Vila tava brigando por acesso, despencou pra 12ª colocação, né? Impressionante. Tá com 27% no nosso Prisma. O Volta Redonda, o Voltaço, acabou ali, foi acachapado pelo Avaí, não conseguiu jogar e caiu para vice-lanterna da Série B. E agora a situação do Volta Redonda ficou muito difícil. O time tá praticamente rebaixado também, tá com 27% no nosso Prisma. Então, meu irmão, é o seguinte, a tabela tá aqui no ar, tabela atualizada. Tivemos 3 times empatando nessa rodada no Prisma com 67%, tá? A gente teve ali o América Mineiro, o Atlético Goianiense ainda por aqui e tivemos também o Novo Horizontino. Critério de desempate, saldo de gols nos últimos 5 jogos. O Atlético Goianiense ainda é o campeão do Prisma nessa rodada, apesar de ter perdido aí o último jogo diante do Curitiba. O aproveitamento recente é o melhor. O Atlético que perdeu a sua oportunidade de subir com essa derrota para o Curitiba, né? Mas o destaque positivo são 2 dessa vez, tá? Remo e o próprio Curitiba. Os 2 times que estão super embalados nessa Série B. 2 times que jogaram muita bola, jogaram verdadeiras finais e com muita hombridade, com muita dedicação e com muita confiança. Então esses 2 times estão demonstrando que vão muito longe ainda nessa Série B. O Remo vai brigar até o final pelo acesso e o Curitiba deve levantar a taça, tá? O destaque negativo segue sendo o Goiás para todo mundo, tá? Para a diretoria do Goiás, para a comissão técnica do Goiás e para os jogadores, menos para a torcida. A torcida não tem culpa nenhuma, mas, meu irmão, todo mundo que está envolvido no trabalho ali tá fazendo um péssimo segundo turno e não tá sabendo reagir, e quando reagir talvez seja tarde demais. O Remo, por exemplo, talvez tenha demorado a reagir. Vamos ver se o Goiás vai conseguir ou não. Cara, comenta aqui embaixo quem você acha que realmente é favorito ao acesso nessa Série B. Se inscreve no canal, deixa sua curtida, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!